Ela tinha 23 anos, ele 39. O que parecia impossível aconteceu. Ninguém acreditava que aquela diferença de idade esconderia a história de amor mais linda. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai te surpreender. O amanhecer daquela terça-feira de outubro pintava o céu de São Paulo, com tons alaranjados e púrpuras que ninguém parecia notar. A cidade despertava com sua pressa habitual, com o rugido dos ônibus e o murmúrio dos passos apressados sobre as calçadas molhadas pelo sereno da noite. No bairro dos Jardins, onde os edifícios de fachada nobre guardavam segredos de gerações de famílias abastadas, uma pequena cafeteria chamada Café da Manhã começava a ganhar vida. Marina Santos empurrou a porta dos fundos com o ombro, equilibrando sua bolsa gasta e o guarda-chuva que nunca lembrava de abrir a tempo. Aos 23 anos, seu rosto conservava aquela mistura de juventude e intensidade que só possuem aqueles que amadureceram cedo demais. Seus olhos castanho escuros, remoldurados por cílios longos e naturais, refletiam uma determinação silenciosa que contrastava com a suavidade de suas feições. O cabelo preto, preso em um rabo de cavalo prático, deixava escapar alguns fios rebeldes que emolduravam suas maçãs do rosto pronunciadas. Você está 5 minutos atrasada. A voz de Dona Célia, a dona do local, soou mais cansada que irritada desde a cozinha. Os empresários do prédio da frente já estão chegando. Eu sei, desculpa. O metrô. Marina não terminou a desculpa. Desculpas não mudavam nada. Colocou o avental azul marinho com movimentos automáticos, aquele mesmo avental que já mostrava as costuras desgastadas por 3 anos de uso diário. 3 anos servindo cafés com leite e pão na chapa, para pessoas que ganhavam em 1 hora o que ela ganhava em 1 mês. 3 anos memorizando pedidos, sorrindo quando não tinha vontade, sonhando com jardins que só existiam nos cadernos que escondia embaixo da cama. A manhã transcorreu com a cadência habitual, executivos com ternos impecáveis que mal levantavam o olhar de seus celulares, secretárias que pediam café com leite desnatado e olhavam o relógio com ansiedade, aposentados do bairro que se sentavam junto à vitrine para comentar as notícias do dia enquanto molhavam suas torradas na manteiga. Marina se movia entre as mesas com uma graça nascida da repetição, sua bandeja de metal equilibrada com precisão milimétrica. Conhecia cada canto daquele local, como conhecia as linhas de sua própria mão. O piso solto perto do balcão, o espelho com o canto lascado, o aroma perpétuo de café recém-moído que se misturava com a doçura dos sonhos de creme. Às 7h15, a campainha da porta tilintou. Ela estava de costas limpando uma mesa junto à vitrine quando sentiu uma mudança quase imperceptível na atmosfera do local. Foi como se o ar tivesse ficado ligeiramente mais denso, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Anos depois, se lembraria daquele momento com uma clareza quase dolorosa, perguntando-se se o destino enviava sinais que a maioria dos mortais simplesmente ignorava. Rafael Almeida entrou com o passo medido de quem está acostumado a que o mundo se adapte ao seu ritmo. Aos 39 anos, projetava aquela combinação particular de autoridade e cansaço que só possuem aqueles que carregam responsabilidades que nunca pediram. Seu terno cinza escuro, cortado sob medida em algum ateliê refinado, ajustava-se aos seus ombros largos, com uma perfeição que falava de dinheiro antigo e bom gosto herdado. Mas eram seus olhos que contavam a verdadeira história, de um azul acinzentado que lembrava os dias nublados de inverno, guardavam uma tristeza profunda que nenhum sucesso empresarial havia conseguido dissipar. Sentou-se em sua mesa habitual, a do canto junto à vitrine que dava para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e abriu o jornal econômico que carregava debaixo do braço. Seus dedos longos tamborilaram sobre a mesa com impaciência contida enquanto esperava. Marina pegou a bandeja com o café com leite que Dona Célia havia preparado assim que o viu entrar. Aquele homem era cliente regular há meses, sempre pontual, sempre silencioso, sempre deixando uma gorjeta generosa que ela guardava em um pote de vidro em seu quarto, destinada a um futuro que parecia cada vez mais distante.
Caminhou até a mesa, com a segurança de quem repetiu o mesmo movimento milhares de vezes. A bandeja estava perfeitamente equilibrada. O café fumegante exalava seu aroma característico. Tudo estava em ordem. Então aconteceu. O piso solto, aquele que conhecia tão bem, escolheu precisamente aquele momento para se vingar de anos de negligência. O pé de Marina escorregou apenas alguns centímetros, mas foi suficiente. A bandeja inclinou, o café descreveu um arco perfeito no ar, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, o líquido marrom escuro derramou sobre a camisa branca de seda italiana de Rafael Almeida. O tempo pareceu parar. Marina sentiu como a cor abandonava seu rosto, enquanto o horror se apoderava de cada célula de seu corpo. A mancha se espalhava sobre o tecido imaculado como um mapa de sua desgraça, escurecendo o branco com tons marrons que jamais sairiam completamente. O café pingava sobre os papéis que ele tinha espalhados sobre a mesa, arruinando o que pareciam ser documentos importantes. Meu Deus, desculpa mesmo. As palavras saíram atropeladas, quase inaudíveis acima do murmúrio que havia tomado conta do local. Os outros clientes observavam a cena com aquela mistura de desconforto e curiosidade mórbida que caracteriza as testemunhas de desgraças alheias. Dona Célia havia ficado paralisada atrás do balcão, seu rosto uma máscara de antecipação diante do que certamente seria uma explosão de raiva justificada. Marina esperou o grito. Esperou as palavras ferinas sobre sua incompetência, sobre seu desajeitamento imperdoável. Esperou a exigência de ver o gerente, a ameaça de processo, o desprezo glacial que havia visto tantas vezes nos olhos de clientes endinheirados quando algo não saía como esperavam. Mas Rafael Almeida não gritou. Em vez disso, baixou o olhar para sua camisa arruinada, para os documentos encharcados que representavam meses de trabalho, e então o ergueu para encontrar os olhos aterrorizados de Marina. E então, contra toda lógica, contra toda expectativa, fez algo que a desarmou completamente. Sorriu. Não foi um sorriso sardônico, nem uma careta de resignação forçada. Foi um sorriso genuíno, quase surpreso, como se ele mesmo não esperasse que seu rosto pudesse formar aquela expressão. As rugas que se formaram ao redor de seus olhos falavam de uma alegria desconhecida, esquecida talvez, sob camadas de responsabilidades e decepções. Parece que hoje não é meu dia para reuniões importantes, disse, sua voz grave tingida de um humor inesperado. Embora devo admitir que o café cheirava bem demais para ser desperdiçado em uma xícara. Marina piscou, incapaz de processar o que estava acontecendo. Suas mãos tremiam enquanto tentava secar a mesa com os guardanapos que havia tirado do bolso de seu avental, mas ele a deteve com um gesto suave. Não se preocupe, de verdade. Os documentos podem ser impressos de novo e a camisa. Bem, nunca gostei muito dela mesmo. Mas seu terno, posso pagar a lavanderia. As palavras se atropelavam em sua garganta, misturando-se com a vergonha que queimava suas bochechas. Como você se chama? Perguntou ele, ignorando completamente sua oferta. A pergunta a pegou desprevenida. Em 3 anos trabalhando naquele local, nenhum cliente havia perguntado seu nome. Era invisível, parte do mobiliário tão dispensável quanto os guardanapos que segurava entre seus dedos trêmulos. Marina, sussurrou. Marina Santos. Marina, repetiu ele como se provasse o sabor das sílabas. Eu sou Rafael. E te garanto, Marina, que já tive manhãs muito piores que esta. Algo na forma como pronunciou seu nome, algo no calor inesperado de seu olhar, fez com que o nó no estômago dela começasse a se afrouxar. O murmúrio do local havia retornado ao seu volume habitual, os outros clientes perdendo interesse em um drama que não prometia o espetáculo que esperavam. Deixe eu trazer outro café, ofereceu ela, recuperando um pouco da compostura. Por conta da casa, claro. Só se me prometer que desta vez vai chegar na xícara, respondeu ele, e o brilho de humor em seus olhos a fez sorrir apesar de si mesma. Quando Marina se afastou em direção ao balcão, sentiu seu olhar nas costas como um peso morno. Não sabia que aquele momento, aquele acidente insignificante em uma manhã comum, acabava de mudar o curso de sua vida para sempre.
Porque às vezes o destino tem um senso de humor peculiar, e às vezes as manchas de café são apenas o universo, escrevendo o primeiro capítulo de uma história que ainda não sabemos que estamos vivendo. Os dias seguintes trouxeram consigo uma rotina alterada que Marina não sabia como interpretar. Rafael Almeida continuava chegando às 7h15, continuava sentando na mesma mesa junto à vitrine, continuava pedindo seu café com leite sem açúcar. Mas agora havia algo diferente na forma como seus olhos buscavam os dela quando entrava, na maneira como seu sorriso se alargava ligeiramente quando ela se aproximava com seu pedido. Sabia que o café chegou ao Brasil em 1727? Perguntou ele uma manhã, sem levantar o olhar do jornal. Um oficial português trouxe mudas escondidas da Guiana Francesa. Antes disso, os brasileiros preferiam a cachaça. Marina depositou a xícara diante dele com cuidado exagerado, como se temesse que a história pudesse se repetir. Não sabia, admitiu, embora sempre tenha me perguntado por que no Brasil tomamos café tão diferente do resto do mundo. Porque somos únicos em tudo, respondeu ele, e havia algo em seu tom que sugeria que não falava apenas de costumes cafeinadas. Nos recusamos a fazer as coisas como os outros, mesmo quando seria mais fácil. As conversas começaram assim, fragmentadas entre o ir e vir de outros clientes, roubando minutos das horas de trabalho. Marina descobriu que Rafael tinha uma curiosidade voraz por temas que nada tinham a ver com os negócios que supostamente ocupavam seus dias. Falavam da arquitetura colonial que ele havia estudado em uma viagem a Ouro Preto, dos jardins do Palácio do Catete que ela sonhava em visitar algum dia, da bossa nova que tocava baixinho nos alto-falantes do local e que fazia ambos sentirem algo difícil de nomear. "Por que você trabalha aqui?" perguntou ele uma tarde de quinta-feira, quando a chuva batia nos vidros e o local estava quase vazio. "E não me diga que é porque precisa do dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Quero saber por que aqui e por que isso." A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado por suas razões, apenas por seus horários e sua disponibilidade. "Porque me permite trabalhar em outro lugar à tarde", respondeu, surpreendendo-se com a honestidade. "Em uma floricultura, na Lapa. É lá onde realmente gosto de estar." "As flores?" "Os espaços", corrigiu ela, e algo em sua voz mudou, adquirindo uma intensidade que ele não havia escutado antes. "Me fascina como as plantas podem transformar um lugar, como um jardim bem projetado pode mudar completamente a energia de um espaço, fazê-lo respirar de outra maneira." Rafael a observou com uma atenção nova, como se a visse pela primeira vez. "Você fala como uma arquiteta." Queria ser, as palavras saíram antes que pudesse detê-las, paisagista, na verdade, designer de espaços verdes, mas a vida tinha outros planos. Não explicou mais, e ele não perguntou. Havia aprendido em seus 39 anos que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas, que a confiança se constrói com paciência e não com interrogatórios. Mas naquela noite, enquanto caminhava até seu apartamento em Pinheiros, Rafael Almeida se viu pensando em olhos castanhos que brilhavam ao falar de jardins, e em sonhos interrompidos que talvez ainda pudessem florescer. 2 semanas depois do acidente do café, Dona Célia chamou Marina nos fundos com expressão preocupada. "Aquele homem, o do terno cinza", começou torcendo o pano de prato entre suas mãos enrugadas. "Vem todos os dias agora, e fica mais tempo, e sempre procura por você." "É só um cliente, Dona Célia." "Não, menina. Clientes pedem café e vão embora. Aquele homem te olha como se você fosse o único item do cardápio que interessa." Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. "A senhora exagera. Tenho 63 anos e vi de tudo neste lugar." "Não exagero." Dona Célia se aproximou baixando a voz. "Toma cuidado. Homens como ele vêm de um mundo diferente. Um mundo onde meninas como você são entretenimento, não futuro." As palavras se cravaram no peito de Marina com uma precisão dolorosa. Não porque fossem cruéis, mas porque davam voz aos medos que ela mesma se recusava a reconhecer. Naquela tarde, na floricultura da Lapa, enquanto preparavam um arranjo de rosas brancas para um funeral,
deixou que seus pensamentos vagassem para territórios perigosos. O que Rafael Almeida via quando a olhava? Uma jovem interessante com quem matar o tempo. Uma distração de sua vida de reuniões de diretoria e jantares de negócios? Ou algo mais, algo que ela não se atrevia a nomear. Você se espetou nos espinhos 3 vezes na última hora, observou seu Antônio, o dono do local. Um homem miúdo de 70 anos, com mãos de artista e olhos que viam tudo. Onde está com a cabeça, menina? Desculpe, estou distraída. Isso já vi. A pergunta é por quê? Marina suspirou, depositando a tesoura sobre a mesa de trabalho. O senhor já sentiu que algo está prestes a mudar? Algo grande, mas não sabe se para bem ou para mal? Seu Antônio sorriu com aquela sabedoria que só os anos concedem. Muitas vezes. E cada vez aprendi o mesmo. A mudança vem querendo ou não. A única coisa que podemos escolher é como a recebemos. A quinta-feira seguinte amanheceu com um céu encoberto que ameaçava tempestade. Rafael chegou em seu horário habitual, mas desta vez não trazia jornal nem documentos. Sentou-se em sua mesa, pediu seu café com leite e, quando Marina o levou, a deteve com um gesto. Sente comigo, disse. Só um momento. Ela olhou para o balcão, onde Dona Célia fingia não observá-los, enquanto secava copos que já estavam secos. Não posso, estou trabalhando. 5 minutos, por favor. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que não havia escutado antes. Marina sentou na beirada da cadeira, preparada para se levantar ao menor pretexto. Há semanas que quero te perguntar algo, começou ele, e seus dedos tamborilaram sobre a mesa com um nervosismo impróprio de um homem de sua posição. Mas não encontrava as palavras, ou talvez não encontrasse a coragem. O coração de Marina batia tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Perguntar o quê? Se você aceitaria jantar comigo. Um jantar, só para continuar conversando. Sempre nos interrompem aqui, e há tantas coisas que gostaria de saber sobre você. O mundo exterior pareceu desvanecer. Só existiam aqueles olhos azul-acinzentados, olhando-a com uma esperança que contradizia tudo o que ela acreditava saber sobre homens como ele. Rafael. Seu nome soou estranho em seus lábios, íntimo de uma maneira que a assustou. Você e eu somos diferentes, muito diferentes. Eu sei, viemos de mundos distintos. Você tem uma vida que eu nem consigo imaginar e eu sirvo café e faço arranjos de flores. Eu sei, repetiu ele, e justamente por isso quero te conhecer melhor. Porque em todos os jantares de negócios, em todos os eventos sociais, em todos os círculos em que me movo, nunca encontrei ninguém que me faça sentir. Parou, buscando a palavra exata. Presente. Vivo. Como me sinto quando falo com você. Lá fora, o céu cumpriu sua ameaça e começou a chover. As gotas batiam no vidro com um ritmo que parecia marcar os segundos de silêncio entre eles. Um jantar, sussurrou Marina finalmente. Só um. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael transformou suas feições, apagando anos de cansaço e preocupações. Esta quinta-feira, às 8, te pego aqui, se você concordar. Quando Marina voltou ao balcão, as pernas tremiam. Dona Célia a olhou com uma mistura de preocupação e algo que poderia ser esperança. O que você fez, menina? Não sei, respondeu honestamente. Mas acho que acabei de dar o primeiro passo em direção a algo que me apavora e me emociona em partes iguais. E enquanto servia o próximo café, com mãos que ainda não paravam de tremer, Marina se perguntou se o destino realmente existia, ou se éramos apenas nós, escolhendo uma e outra vez os caminhos que mais nos davam medo percorrer. A quinta-feira chegou com uma lentidão exasperante. Marina trocou de vestido 3 vezes, antes de decidir-se por um azul escuro, que havia comprado nas liquidações há 2 anos. O único que possuía que não gritava funcionária de floricultura, aos 4 ventos. Olhou-se no espelho minúsculo de seu quarto, no apartamento compartilhado em Vila Madalena, que cheirava permanentemente a comida de seus vizinhos, e se perguntou que diabos estava fazendo. Vai pegar uma pneumonia com esse decote, comentou sua colega de apartamento Camila,
aparecendo na porta. Para onde você vai tão arrumada? Jantar. Com quem? Marina hesitou. Dizer em voz alta tornaria real, e ainda não tinha certeza de querer que fosse real. Com um cliente da cafeteria. Camila arqueou uma sobrancelha. O do terno caro que te olha como se você fosse o último pão de queijo da vitrine. Como você sabe disso? Amor, a rua inteira sabe. A dona Célia contou para a prima dela, que contou para minha mãe, que me ligou especificamente para perguntar se você tinha enlouquecido. Marina deixou os ombros caírem. Ótimo, justo o que eu precisava. Camila se aproximou e ajeitou a gola do vestido com dedos experientes. Olha, não sou quem para te dar conselhos, mas toma cuidado, tá? Príncipes encantados costumam ter armaduras enferrujadas que não dá para ver à primeira vista. O carro que a esperava em frente à cafeteria não era o que Marina esperava. Havia imaginado algo ostentoso, um esportivo vermelho ou uma BMW preta com vidros escuros. Em vez disso, encontrou um Honda Civic cinza, discreto e prático, com Rafael ao volante vestido com calça jeans escura e camisa branca sem gravata. Achei que você viria em algo mais. Deixou a frase no ar. Chamativo, completou ele abrindo a porta do carona. Tenho um desses, mas esta noite queria ser só o Rafael. Não o herdeiro da Almeida Empreendimentos, nem o nome que sai nas páginas de economia. Dirigiram por 20 minutos por ruas que Marina não reconheceu, adentrando um bairro que misturava o antigo com o moderno, de uma maneira que ela achou fascinante. Finalmente, Rafael parou o carro em frente a um local pequeno, com uma fachada de azulejos portugueses e uma placa de madeira que dizia Cantina do Nono. Não é exatamente o Fazano, disse ele, com uma nota de desculpa na voz. Mas a comida é a melhor de São Paulo, e o dono é como da família. O interior da cantina era exatamente o que seu nome prometia. Mesas de madeira gastas por décadas de uso, paredes cobertas de fotografias em preto e branco, prosciutos pendurados do teto e um aroma de alho e azeite de oliva que fazia a boca salivar. Um homem corpulento de bigode grisalho se lançou sobre Rafael assim que cruzaram a porta. Rafa, quanto tempo sem te ver, rapaz? Abraçou-o com a força de um urso. Já pensava que tinha esquecido do seu tio Giuseppe. Nunca, tio. Você sabe que o trabalho... Sabe, o trabalho. Seu pai dizia o mesmo e olha como acabou. O homem se voltou para Marina com curiosidade mal disfarçada. E quem é essa mocinha tão bonita? Marina. Uma. Amiga. Amiga, repetiu Giuseppe, com um sorriso que sugeria que não engolia aquela definição. Pois seja bem-vinda, amiga Marina. Vou preparar o melhor da casa para vocês. Sentou-os em uma mesa do canto, afastada da agitação do resto do local. Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto nacional, enquanto Marina olhava ao redor, absorvendo cada detalhe. Não esperava isso, admitiu. O que você esperava? Não sei. Toalhas brancas, garçons de gravata borboleta, cardápio em francês. Rafael riu, e o som foi tão genuíno que ela sentiu algo se afrouxar em seu peito. Posso te levar a lugares assim? Se quiser. Mas não são lugares onde a gente pode ser real. São cenários, representações. Aqui. Apontou as paredes cheias de história. Aqui é onde cresci, onde meu pai me trazia aos domingos, antes de a empresa engoli-lo inteiro. A comida chegou sem que tivessem pedido. Brusquetas que estalavam na boca, presunto Parma cortado com a precisão de um cirurgião, coxinhas caseiras que derretiam na língua, polenta à parmegiana com um molho que ardia na medida. Marina descobriu que tinha uma fome que ia além do físico, uma fome de conversa, de conexão, de ser vista por quem realmente era. Então, me conta, disse Rafael, servindo-lhe mais vinho. Por que paisagismo? Por que os jardins? Marina tomou um gole, deixando que o calor do álcool lhe desse coragem. Minha avó tinha uma horta. Nada especial, só um pedaço de terra atrás da casa dela, em uma cidade do interior de Minas. Mas para mim era o lugar mais mágico do mundo. Ela me ensinou que as plantas têm memória, que respondem ao cuidado e ao carinho igual às pessoas. Quando ela morreu, sua voz se quebrou ligeiramente. A horta morreu com ela.
E eu jurei que um dia criaria espaços verdes que sobrevivessem a quem os plantou. Lugares onde as pessoas pudessem encontrar paz. Rafael a escutava com uma intensidade que a fazia sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. É lindo, disse simplesmente. Seu sonho. É um dos mais lindos que já ouvi. E o seu? Qual era seu sonho antes de tudo isso? A pergunta flutuou entre eles como um fantasma. Rafael demorou um momento para responder, brincando com a borda de sua taça. Arquitetura, confessou finalmente. Queria projetar prédios que contassem histórias, não esses monstros de vidro e aço que povoam as cidades, mas estruturas com alma, com propósito. Meu pai riu quando contei. Explicou que os Almeida não construíam coisas, as possuíam, e que meu trabalho era manter o legado, não perseguir fantasias. E você desistiu? Assim, sem mais? Tinha 18 anos. Meu pai era um homem. Imponente. Não se dizia não para ele. Além disso, me convenceu de que era o certo, que o dever estava acima dos desejos. Passei os próximos 20 anos acreditando nele. E agora? Rafael levantou o olhar, e em seus olhos havia algo que Marina não soube identificar. Agora olho para você, falando dos seus jardins com essa luz nos olhos, e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse tido sua coragem. Eu não sou corajosa, protestou ela. Sirvo café e vendo flores. Meus sonhos estão em cadernos que ninguém vê. Mas continuam lá. Você não os enterrou. Não desistiu. Isso é mais coragem do que demonstrei em toda a minha vida. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que pararam de fingir, que mostraram suas verdades e esperam para ver se o outro foge ou se aproxima. Marina foi quem o rompeu. Por que eu, Rafael, de todas as mulheres que você poderia ter, por que convidar para jantar a garçonete que estragou sua camisa? Ele considerou a pergunta com seriedade. Porque, quando você me olhou naquele dia, apavorada por ter cometido um erro, vi algo que não via há muito tempo. Vi alguém real. Alguém que não estava calculando como me impressionar ou o que poderia obter de mim. Era só você, vulnerável e autêntica. E algo dentro de mim, algo que estava dormindo há muitos anos, acordou. As palavras caíram sobre Marina como uma chuva inesperada em pleno verão. Quis dizer algo, mas tinha um nó na garganta que não a deixava falar. Não peço nada, continuou Rafael. Não espero nada. Só queria que você soubesse que, pela primeira vez em muito tempo, tenho vontade de conhecer alguém. De verdade conhecer. E se isso te assusta, se você prefere que isso seja só um jantar e nada mais, vou entender. Marina respirou fundo. Me assusta, admitiu. Me assusta muito, mas também me emociona. E faz tempo que não me sentia assim. O sorriso de Rafael iluminou todo o seu rosto. Então, posso te levar em casa e perguntar se você gostaria de repetir isso? Pode me levar em casa, respondeu ela devolvendo o sorriso. E sim, gostaria de repetir. Quando saíram da cantina, o ar fresco da noite paulistana os envolveu como uma promessa. Rafael ofereceu sua jaqueta sem perguntar, um gesto tão natural que ela mal percebeu que havia aceitado. Enquanto o carro atravessava as ruas adormecidas da cidade, Marina olhou pela janela e se perguntou se aquilo era o começo de algo maravilhoso ou o prelúdio de um desastre. Mas pela primeira vez em muito tempo, decidiu que não se importava. Algumas histórias merecem ser vividas, mesmo que o final seja incerto. 3 meses, 90 dias de jantares roubados, de conversas que se estendiam até a madrugada, de mensagens de texto que chegavam nos momentos mais inesperados. 3 meses de se descobrirem mutuamente, de tirar camada após camada de armaduras construídas ao longo de anos de decepções e medos. Marina havia aprendido que Rafael odiava chuchu, mas o comia por educação em eventos sociais, que tinha uma coleção secreta de histórias em quadrinhos que escondia de seus sócios porque achava pouco sérias, que quando estava nervoso, esfregava a ponta do nariz com 2 dedos e que quando estava genuinamente feliz, seus olhos se estreitavam de uma maneira que ela achava irresistível. Rafael havia descoberto que Marina mordia o lábio inferior quando desenhava concentrada,
que cantarolava músicas de Djavan sem perceber enquanto trabalhava na floricultura, que seus cadernos de design estavam cheios de anotações, nas margens que revelavam uma mente brilhante, presa em circunstâncias injustas, e que, quando acreditava que ninguém a olhava, seus olhos se enchiam de uma tristeza antiga que ele queria desesperadamente apagar. Mas havia chegado o momento de cruzar o último limiar, o momento de conhecer as famílias. Minha mãe vai te odiar, alertou Marina enquanto caminhavam para o portal do prédio em Sapopemba, onde havia crescido. Não porque é você, mas porque você é. Bem. Rico, completou Rafael com um sorriso tenso. Diferente. Ela acredita que homens como você só procuram uma coisa de mulheres como eu. E você, o que acredita? Marina parou em frente à porta, encarando seus olhos. Acredito que te conheço o suficiente para saber que você não é assim. Mas ela não te conhece. Só vê o terno e o carro e a diferença de idade. A diferença de idade te incomoda? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz. No começo, sim, agora. Agora você é só o Rafael e eu sou só a Marina. Os números não significam nada quando estamos juntos. Ele pegou sua mão e apertou. Vamos enfrentar sua mãe. Rosa Santos era uma mulher pequena, com o rosto marcado por décadas de trabalho e preocupações. Suas mãos, ásperas e fortes, falavam de anos limpando casas alheias para criar 4 filhos sozinha. Quando abriu a porta e viu Rafael, sua expressão endureceu de uma maneira que Marina conhecia muito bem. Mãe, este é o Rafael. Rafael, minha mãe. Rosa. Dona Rosa. Rafael estendeu a mão. É um prazer conhecê-la. A Marina me falou muito da senhora. Rosa ignorou a mão oferecida. Entre. A comida esfria. O apartamento era pequeno, mas impecável, cada superfície brilhando com o orgulho de quem tem pouco, mas cuida com esmero. O aroma de feijoada enchia o ar, e da sala chegava o som de um violão, que Marina reconheceu como um dos velhos discos de seu pai. Diego, seu irmão mais velho, estava sentado no sofá com os braços cruzados e uma expressão que não prometia nada de bom. Aos 30 anos, havia assumido o papel de patriarca da família desde adolescente e protegia seus irmãos com uma ferocidade que beirava o obsessivo. Então você é o milionário, disse sem se levantar. O que está há meses fazendo a cabeça da minha irmã. Diego, alertou Marina. O quê? Não posso perguntar? Não posso saber que intenções esse senhor tem com minha irmã caçula? Rafael manteve a calma, embora Marina pudesse ver como os músculos de sua mandíbula se tensionavam. Minhas intenções são conhecê-la melhor. Passar tempo com ela. Ver aonde isso nos leva. Aonde leva? Diego soltou uma risada amarga. Eu te digo aonde leva. Você se diverte um tempo com uma menina bonita e humilde e depois casa com alguém da sua classe, enquanto minha irmã fica com o coração partido. Diego, chega! Marina sentiu as bochechas arderem de vergonha e indignação. Não, deixa ele, interveio Rafael, sua voz calma, mas firme. Ele tem o direito de perguntar. Tem o direito de proteger a irmã. Virou-se para Diego, olhando-o diretamente nos olhos. Não vou te prometer nada, porque promessas fáceis são as que menos se cumprem. Só posso te dizer que sua irmã é a pessoa mais autêntica que conheci na minha vida, e que a respeito demais para brincar com ela. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensões não resolvidas. Foi Rosa quem o quebrou, emergindo da cozinha com uma travessa fumegante. A feijoada está pronta. Sentem. Olhou Rafael com dureza. Vamos ver se o senhor gosta de como os pobres cozinham. A refeição transcorreu em uma atmosfera de desconforto mal disfarçada. Rosa fazia perguntas que soavam a interrogatório, sobre o trabalho de Rafael, sobre suas intenções, sobre por que um homem de sua posição perdia tempo com uma garçonete. Diego permanecia em silêncio hostil, mastigando com força como se o arroz fosse seu inimigo pessoal. Mas então, algo mudou. Rafael provou a feijoada e fechou os olhos por um momento. Isso está incrível, disse, e a surpresa em sua voz era genuína. Sério mesmo. Já comi nos melhores restaurantes de São Paulo, e nenhuma feijoada se compara a esta.
Qual é seu segredo, Dona Rosa? Rosa o olhou com desconfiança, procurando sarcasmo em suas palavras. Não tem segredo, só bons ingredientes e paciência. Minha mãe dizia a mesma coisa, continuou Rafael. Bem, dizia. Faleceu há 5 anos, mas sempre insistia que cozinhar era mais alquimia que técnica, que era preciso amor para que os sabores se fundissem corretamente. Algo no rosto de Rosa se suavizou imperceptivelmente. Sua mãe cozinhava? O tempo todo. Era a forma dela de demonstrar carinho. Meu pai nunca entendeu isso. Para ele, o dinheiro expressava tudo, mas ela sabia que há coisas que não se podem comprar. Sua mãe era uma mulher sábia, murmurou Rosa, e pela primeira vez havia algo que não era hostilidade em sua voz. O resto da refeição fluiu com mais naturalidade. Rafael contou histórias de sua infância que contradiziam a imagem de príncipe mimado que todos haviam assumido. Histórias de um menino solitário em uma casa grande demais, de uma mãe que morreu jovem demais, de um pai que confundia dureza com educação. Quando chegou a hora de ir embora, Rosa o acompanhou até a porta. Não confio em você, disse sem rodeios. Não confio nos da sua classe. Mas vejo como minha filha olha quando você fala. Então vou te dar uma chance. Só uma. Se você quebrar o coração dela, não vai ter dinheiro suficiente no mundo para te proteger de mim. Rafael assentiu com seriedade. Entendido, Dona Rosa. Já no carro, voltando para a cidade, Marina soltou o ar que havia estado segurando. Foi melhor do que eu esperava. Sua mãe é formidável, disse Rafael. Entendo de onde vem sua força. E o Diego? O Diego te ama. Do jeito dele, meio bruto, mas te ama. Não posso ficar bravo com alguém que só está tentando te proteger. Marina o olhou e sentiu seu coração se expandir de uma maneira que a assustava e a enchia ao mesmo tempo. Obrigada, sussurrou. Por não fugir, por entender. Obrigada a você, respondeu ele pegando sua mão. Por me deixar entrar no seu mundo. E enquanto as luzes de São Paulo brilhavam através do para-brisa, ambos souberam que haviam superado o primeiro teste real. Mas nenhum dos dois sabia que as provas mais difíceis ainda estavam por vir. 6 meses depois daquele primeiro café derramado, Rafael propôs algo que Marina nunca teria imaginado. Fernando de Noronha, disse enquanto jantavam em seu apartamento em Pinheiros, um lugar que ela havia aprendido a amar por seu calor inesperado. Uma semana sozinhos, sem trabalho, sem obrigações, sem mundos que nos separem. Marina deixou o garfo suspenso no meio do caminho até a boca. Rafael, não posso pagar. É um presente, a interrompeu. Por favor, antes que você diga não, me escuta. Não é caridade. Não é uma demonstração de poder. É simplesmente... Quero te mostrar algo. Algo que me importa. E quero fazer isso com você. Houve uma batalha silenciosa no interior de Marina. O orgulho que a havia mantido de pé durante anos gritava que não, que aceitar era admitir uma dívida que não podia pagar. Mas outra voz, mais suave e mais sábia, sussurrava que o amor às vezes requer se deixar cuidar. Uma semana, cedeu finalmente. Mas na próxima vez, eu escolho o destino. E pago. O sorriso de Rafael foi o de uma criança que acabou de receber o melhor presente de Natal. Fernando de Noronha os recebeu com um céu tão azul que parecia pintado e um mar de um turquesa impossível que tirava o fôlego. A pousada que Rafael havia alugado era simples, toda branca, com buganvílias roxas trepando pelas paredes e uma varanda que dava diretamente para a praia. Marina ficou paralisada na soleira da porta, absorvendo cada detalhe. Nunca tinha visto o mar assim, sussurrou. Em fotos, sim, mas pessoalmente, é como se a cor não existisse de verdade até você ter na frente. Rafael a observou de trás, guardando na memória a imagem dela recortada contra aquele azul infinito. Vim aqui pela primeira vez quando tinha 12 anos, disse. Minha mãe me trouxe, justo antes de adoecer. Foi a última viagem que fizemos juntos. Desde então, esse lugar tem sido sagrado para mim. Marina se virou compreendendo o peso do que ele estava compartilhando. Obrigada por me trazer, disse simplesmente.
Os dias seguintes transcorreram em uma bolha de intimidade e descoberta. Nadavam em águas cristalinas, caminhavam descalços por praias de areia branca, jantavam peixe fresco em quiosques onde ninguém conhecia o sobrenome Almeida. Longe de São Paulo, longe das expectativas e dos preconceitos, eram simplesmente duas pessoas aprendendo a se amar. Uma noite, deitados na varanda sob um céu plagado de estrelas, Rafael revelou algo que havia guardado em segredo. Estou pensando em vender a empresa. Marina se apoiou em um cotovelo, procurando seu rosto na penumbra. O quê? Não toda. Não posso fazer isso sem afetar muitas pessoas, mas sim a maior parte. Ficar só com o necessário para viver e... começar de novo. Começar de novo como? Voltar a estudar. Arquitetura. Projetar espaços que signifiquem algo. Fez uma pausa. Parece ridículo, né? Um homem de quase 40 anos querendo ser estudante. Não parece ridículo, respondeu ela, e havia uma emoção em sua voz que não tentou esconder. Parece corajoso, parece alguém que finalmente está escolhendo a própria vida. Você me inspira, confessou ele. Ver você lutar pelos seus sonhos apesar de tudo me faz sentir como um covarde por ter abandonado os meus há tanto tempo. Marina pegou sua mão na escuridão. Você não é covarde. Era um filho tentando ser o que o pai esperava. Todos fazemos isso de uma forma ou de outra. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades, de futuros que começavam a tomar forma. Marina, começou Rafael, e algo em seu tom fez com que ela prendesse a respiração. Sei que é cedo, sei que temos obstáculos a superar, mas preciso que você saiba que isso, o que sinto por você, não é um capricho, não é uma crise da meia-idade, é o mais real que senti na minha vida. Ela não respondeu com palavras. Aproximou-se dele e o beijou sob as estrelas, com o som do mar como única testemunha. E naquele beijo estava tudo, o medo e a esperança, o passado e o futuro, a promessa de algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que ambos reconheciam como verdadeiro. Quando voltaram a São Paulo, algo havia mudado irrevogavelmente. Já não eram duas pessoas explorando uma atração, eram duas almas que haviam escolhido se entrelaçar com todas as complicações que isso acarretava. Mas o universo, que tem seu próprio senso de timing, estava prestes a pôr essa escolha à prova de maneiras que nenhum dos dois podia imaginar. A floricultura da Lapa fechou numa terça de novembro, sem aviso prévio e sem cerimônias. Marina chegou para seu turno da tarde para encontrar uma placa na porta, e seu Antônio sentado na calçada, com o olhar perdido de quem vê desmoronar o trabalho de uma vida inteira. O banco, foi tudo o que disse. Estavam ameaçando há meses. Não aguento mais, menina. Marina o abraçou sem palavras, sentindo como o mundo que tão cuidadosamente havia construído começava a balançar. As semanas seguintes foram uma descida vertiginosa. Sem o segundo salário, as contas começaram a se acumular com uma velocidade aterradora. O aluguel do apartamento compartilhado atrasou 1 mês, depois 2. Camila disse a ela com lágrimas nos olhos que não podia continuar cobrindo sua parte indefinidamente. A comida se reduziu ao essencial, os pequenos luxos desapareceram e as noites sem dormir se multiplicaram enquanto Marina procurava desesperadamente outro emprego que se ajustasse aos seus horários. Rafael soube da crise uma noite, quando ela finalmente desmoronou. Deixa eu te ajudar, implorou segurando suas mãos entre as suas. Por favor, posso resolver isso em 5 minutos. Um cheque, uma transferência, o que você precisar. Não. A palavra saiu mais dura do que pretendia. Marina, não faz sentido você sofrer quando eu posso. Pode o quê? Comprar meus problemas? Fazê-los desaparecer com seu dinheiro? Ela se levantou, afastando-se dele como se sua proximidade queimasse. E depois? Viro outra de suas posses, a namorada sustentada que depende da sua generosidade? Não é isso que... Não é o quê? O interrompeu e havia fúria em seus olhos, uma fúria que ele entendeu que não era realmente direcionada a ele. Não é o que todos vão dizer? Não é o que já pensam? A menina pobre que fisgou o milionário.
Já me chamam de caça-níqueis nos comentários da internet, Rafael. Já me olham mal quando entramos juntos em qualquer lugar. Se aceitar seu dinheiro, vou dar razão a eles. E que importa o que os outros pensam? Importa para mim, gritou ela, e as lágrimas que havia contido começaram a rolar por suas bochechas. Importa porque lutei a vida inteira para ser algo mais que a filha de... Parou abruptamente como se tivesse dito demais. A filha de quê, Marina? Mas ela apenas balançou a cabeça, incapaz de continuar. Preciso fazer isso sozinha, sussurrou. Preciso provar que posso, que valho algo por mim mesma, não por quem está do meu lado. Rafael a olhou longamente, e em seus olhos havia uma mistura de dor, frustração e algo parecido com admiração. Tudo bem, disse finalmente, mas quero que saiba que não se trata do que você vale. Você vale mais do que qualquer quantia de dinheiro poderia expressar. Se trata de que, às vezes, aceitar ajuda de quem te ama não é fraqueza, é confiança. Talvez você tenha razão, admitiu ela. Mas não posso, ainda não. Naquela noite, Rafael saiu de seu apartamento com um peso no peito que não havia sentido em anos. E Marina chorou sozinha em seu quarto, perguntando-se se o orgulho que a havia salvado tantas vezes acabaria destruindo a melhor coisa que lhe havia acontecido. Mas a vida, com sua estranha forma de compensar as perdas, enviou uma oportunidade inesperada. O pequeno escritório de arquitetura onde trabalhava como assistente administrativa estava passando por uma crise criativa. Os projetos languideciam, os clientes se queixavam de falta de inovação. Uma tarde, Marina se atreveu a deixar sobre a mesa de Clara, a arquiteta principal, um de seus cadernos de design. Clara tinha 60 anos, o cabelo completamente branco e uns olhos que haviam visto demais para se impressionar com qualquer coisa. Mas quando abriu aquele caderno gasto, algo mudou em sua expressão. "Você fez isso?" perguntou, virando as páginas com crescente interesse. "Sim, são só ideias. Nada profissional." "Isso", apontou um design de jardim tropical, "é melhor que qualquer coisa que apresentamos nos últimos 2 anos. Você tem formação?" "Comecei a faculdade de arquitetura paisagística. Tive que parar por circunstâncias." Clara a estudou com uma intensidade que a fez se sentir transparente. Gostaria de aprender. De verdade aprender. Não servir café para arquitetos enquanto sonha em ser uma. O coração de Marina bateu tão forte que temeu que se ouvisse no prédio inteiro. Mais que tudo no mundo. Assim começou uma nova etapa. Clara a tomou sob sua asa, convidando-a para reuniões, explicando conceitos, criticando seus designs com uma dureza que escondia genuíno interesse. Marina absorvia cada palavra, cada lição, cada oportunidade de provar que merecia estar ali. E lentamente, muito lentamente, seu nome começou a circular. A menina do jardim tropical, a chamavam, a que havia proposto converter o pátio interno do prédio em um oásis de plantas nativas, que economizava água e melhorava a qualidade do ar. Pela primeira vez em sua vida, Marina começava a se ver como algo mais que uma sobrevivente. Começava a se ver como o que sempre havia sonhado ser. Mas as tempestades raramente vêm sozinhas. E a próxima estava prestes a bater com uma força que nenhum dos dois antecipava. Isabela de Castro apareceu numa quinta de janeiro, como uma aparição de outro mundo. Marina a viu primeiro à distância, no saguão do prédio de escritórios de Rafael, onde havia ido buscá-lo para almoçarem juntos. Era o tipo de mulher que fazia outras mulheres se sentirem inadequadas só de existir. Alta, loira, com uma elegância que parecia genética, mais que cultivada. Seu vestido de grife caía sobre sua figura com aquela perfeição que só o dinheiro antigo podia comprar, e seu sorriso, quando o direcionava a Rafael, tinha a familiaridade de quem compartilhou muito mais que palavras. "Rafa", ronronou beijando-o em ambas as bochechas, com uma intimidade que fez o estômago de Marina se contrair. "Quanto tempo! Está mais bonito que nunca." Marina observou como Rafael se tensionava, como seus ombros se quadravam daquela maneira que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de desconforto. "Isabela, não esperava te ver. Voltei para São Paulo,
O divórcio se finalizou mês passado e, bem, precisava voltar para casa. Seus olhos, de um azul gelado, pousaram em Marina pela primeira vez. E quem é essa encantadora mocinha? Marina, minha namorada, respondeu Rafael, e havia uma ênfase na palavra que não passou despercebida para nenhuma das duas mulheres. Ah, sim, ouvi falar de você. O sorriso de Isabela não chegou aos olhos. A garçonete que derramou café sobre meu ex-noivo. Que história tão pitoresca. O insulto mal velado flutuou no ar entre elas. Marina sentiu como o calor subia pelo pescoço, como suas mãos se fechavam em punhos dentro dos bolsos de seu casaco de brechó. Na verdade, sou designer paisagista, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. O café foi só como nos conhecemos. Que moderno, murmurou Isabela. Rafa sempre teve gostos ecléticos. O almoço foi cancelado. Rafael alegou uma reunião urgente, que ambos sabiam que não existia, mas que lhes deu uma desculpa para fugir daquela situação impossível. Quem é ela? Perguntou Marina quando estavam sozinhos no carro, embora já soubesse a resposta. Minha ex-noiva. Nos separamos há 5 anos quando ela me deixou por um empresário carioca mais jovem. Você a amava? Rafael demorou para responder, e esse silêncio disse a Marina mais do que qualquer palavra poderia ter expressado. Achava que sim. Agora percebo que amava a ideia dela, do que representava. O caminho fácil, a vida que se esperava de mim. Mas nunca senti com ela o que sinto com você. As palavras deveriam ter sido um consolo, mas Marina não conseguia tirar da cabeça a imagem de Isabela, perfeita, sofisticada, pertencente ao mesmo mundo que Rafael de uma maneira que ela jamais poderia. As semanas seguintes, Isabela apareceu em todos os lugares, em eventos aos quais Marina acompanhava Rafael, impecável e aparentemente casual, em restaurantes onde jantavam, coincidindo com amigos em comum. Nas páginas de sociedade das revistas, fotografada ao lado dele em galas beneficentes, das quais Marina não podia participar, porque ainda não se sentia confortável naquele mundo. A insegurança que havia dormido durante meses acordou com uma ferocidade que a consumia. Olhava-se no espelho e só via defeitos. A roupa que não era de grife, o penteado que não havia visto o interior de um salão caro, as mãos que ainda tinham calos de anos de trabalho manual. Isabela não significa nada para mim, assegurou Rafael uma noite, depois que ela desmoronou em uma crise de choro que a envergonhou. É parte do meu passado. Você é meu presente. Mas ela pertence ao seu mundo, soluçou Marina. Sabe como falar com seus sócios, como se vestir para seus eventos, como se mover nesses círculos. Eu só sou uma intrusa brincando de ser alguém que não sou. Você não é uma intrusa. É o mais autêntico que entrou na minha vida. A autenticidade não paga as contas, Rafael. A autenticidade não impressiona os investidores, nem fica bem nas fotos de sociedade. Ele a pegou pelos ombros, obrigando-a a olhá-lo. Me escuta bem. Não quero alguém que impressione investidores ou que fique bem nas fotos. Quero alguém que me faça sentir vivo. Que me lembre por que vale a pena acordar cada manhã. Isso é você. Só você. Mas as palavras, embora sinceras, não bastaram para silenciar os demônios que haviam acordado no interior de Marina. E esses demônios tinham raízes mais profundas do que ela mesma se atrevia a reconhecer. O escritório de Clara cheirava a papel velho e café recém-feito. Marina entrou com seu último projeto debaixo do braço. Um design de jardim vertical para um hotel boutique que a havia deixado acordada noites inteiras, aperfeiçoando cada detalhe. Senta, disse Clara sem levantar o olhar das plantas que estudava. Preciso falar com você. O tom fez Marina se tensionar. Aconteceu algo. Ligaram de uma empresa de Londres, Anderson & Co., especializados em arquitetura sustentável. Finalmente levantou os olhos, e neles havia algo que Marina não soube identificar. Querem te conhecer. Alguém mostrou seu projeto do jardim tropical e estão impressionados. O coração de Marina deu um salto. Me conhecer? Para quê? Para te oferecer uma bolsa completa de estudos no programa de formação avançada deles. 2 anos em Londres, trabalhando com os melhores do setor,
enquanto termina sua formação acadêmica. Despesas pagas, salário durante os estágios e uma posição garantida ao terminar. As palavras flutuaram no ar, grandes demais para processar de uma vez. Mas isso é a oportunidade da sua vida, completou Clara. O tipo de oportunidade que não aparece duas vezes. Marina afundou na cadeira, sua mente um turbilhão de possibilidades e medos. Não posso ir para Londres, sussurrou. Minha mãe, minha família, Rafael. Você pode fazer o que quiser, a corrigiu Clara com dureza. A pergunta é o que você está disposta a sacrificar e o que não está. Naquela noite, caminhando pelas ruas de São Paulo sem rumo fixo, Marina sentiu o peso de uma decisão que não sabia como tomar. Londres representava tudo o que havia sonhado, a formação que nunca pôde completar, o reconhecimento que sempre ansiou, a prova definitiva de que valia por si mesma. Mas também significava deixar para trás todos que amava, incluindo o homem que havia mudado sua vida de maneiras que ainda não terminava de compreender. Foi nesse estado de confusão que seu telefone tocou. Era Diego. Você tem que vir, disse seu irmão, e havia algo em sua voz que a gelou. A mãe encontrou algo. Quando chegou ao apartamento em Sapopemba, Rosa estava sentada à mesa da cozinha, rodeada de papéis amarelados e recortes de jornal. Assim que viu Marina, seus olhos se encheram de lágrimas. Por que não me contou? Sussurrou. Por que me deixou acreditar que você não sabia? Marina sentiu como o chão se abria sob seus pés. Os recortes sobre a mesa eram inconfundíveis. Artigos sobre o caso de fraude que havia destruído sua família 12 anos atrás, sobre o homem que havia levado seu sobrenome antes de desaparecer atrás das grades. Mãe. Seu namorado. O milionário. Rosa apontou um dos artigos mais recentes, onde aparecia uma foto de Rafael junto a uma manchete sobre fusões empresariais. O pai dele foi um dos que testemunhou contra o seu. A empresa dele foi uma das que processou. Você sabia? O mundo parou. Não, sussurrou Marina, e a palavra soou como vidro se quebrando. Não sabia. As horas seguintes foram um borrão de revelações dolorosas. Rosa contou o que havia mantido oculto durante anos. Que o pai de Marina, Carlos Santos, não havia sido simplesmente um golpista comum. Havia trabalhado em uma empresa de investimentos onde participou de um esquema de fraude que afetou dezenas de famílias. Entre os afetados estavam vários sócios da Almeida Empreendimentos. O pai de Rafael, Maurício Almeida, havia sido um dos principais testemunhas no julgamento que enviou Carlos para a prisão. Seu pai nos abandonou com dívidas, com vergonha, com um sobrenome manchado, disse Rosa, sua voz quebrada por anos de dor contida. Tive que criar 4 filhos sozinha, trabalhando no que pudesse, aguentando os olhares dos vizinhos que sabiam de onde vínhamos. E agora você. Você está com o filho do homem que ajudou a destruir nossa família. Mãe, Rafael não teve nada a ver com isso. Era adolescente quando tudo aconteceu. E acha que isso importa? A voz de Rosa se elevou. Acha que a família dele vai te aceitar quando descobrir quem você é de verdade? A filha do homem que tentou enganá-los? Marina não tinha resposta. Toda a sua vida havia carregado com o peso do sobrenome manchado. Havia trabalhado o dobro para provar que era diferente. Havia escondido a verdade até de si mesma. E agora, ironicamente, o destino a havia colocado no caminho do filho de um dos inimigos de seu pai. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Marina chorou como não chorava desde que tinha 12 anos e viu levarem seu pai algemado. Chorou pela menina que havia perdido a inocência cedo demais, pela adolescente que havia aprendido a esconder seu passado como uma cicatriz vergonhosa, pela mulher que finalmente havia encontrado o amor só para descobrir que estava construído sobre segredos e coincidências cruéis. E quando amanheceu, soube que tinha que contar a verdade a Rafael. Mesmo que essa verdade destruísse tudo o que haviam construído. O apartamento de Rafael estava em silêncio quando ela chegou. Ele a esperava na sala, com 2 taças de vinho servidas e uma expressão preocupada que revelava que intuía que algo grave estava para acontecer. O que foi? Perguntou assim que ela cruzou a porta.
Tenho te notado estranha nos últimos dias. Marina não se sentou. Permaneceu de pé junto à janela, olhando as luzes de São Paulo sem vê-las realmente. Preciso te contar algo, começou, e sua voz soou tão frágil quanto se sentia. Algo sobre minha família, sobre meu pai. Te escuto. Meu pai está na cadeia. As palavras saíram de uma vez, como se retê-las um segundo mais fosse fisicamente impossível. Está há 12 anos cumprindo pena por fraude. Quando eu tinha 11 anos, descobriram que ele havia participado de um esquema de golpe que afetou muitas famílias. Fez uma pausa, reunindo forças para o que vinha. Entre essas famílias estava a sua. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina podia senti-lo pressionando contra seu peito. Seu pai, continuou, testemunhou no julgamento. Foi um dos principais acusadores. Não sabia, Rafael. Juro que não sabia até alguns dias atrás. Nunca investiguei os detalhes do caso. Nunca quis saber contra quem meu pai havia agido. Era doloroso demais. Por que está me contando agora? Perguntou finalmente, sua voz estranhamente plana. Porque não posso continuar construindo algo real sobre mentiras. Porque você merece saber quem sou. Toda a verdade. Não só as partes que me convém mostrar. E quem você é, Marina? A pergunta a atravessou como uma faca. Sou a filha de um homem que fez coisas terríveis, que destruiu famílias, incluindo a própria. Passei metade da minha vida tentando provar que não sou como ele, que meu sobrenome não me define. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Por isso não podia aceitar seu dinheiro. Por isso trabalhava até a exaustão. Por isso, cada vez que alguém me chamava de caça-níqueis, sentia que arrancavam minha pele. Porque em algum lugar da minha mente temia que tivessem razão, que a fruta não caía longe da árvore. Rafael se levantou lentamente e caminhou até a janela, onde ela permanecia tremendo. Por um momento eterno, simplesmente a olhou, estudando seu rosto como se procurasse algo nele. Eu sabia, disse finalmente. Marina piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Soube há 3 meses. Depois de conhecer sua família, contratei um investigador. Não por desconfiança de você, mas porque algo não batia na forma como sua mãe me olhava. Como se me reconhecesse de alguma maneira. Por que não me disse nada? Porque esperava que você me contasse. Porque queria que confiasse em mim o suficiente para compartilhar essa parte da sua história. Pegou sua mão e o gesto foi tão terno que ela sentiu que se quebrava. E porque o que seu pai fez não tem nada a ver com você. Você era uma criança, Marina. Uma criança que teve que carregar consequências que não merecia. Mas sua família... Meu pai era muitas coisas, e nem todas boas. Testemunhou naquele julgamento mais por vingança que por justiça. Importavam-se mais com as perdas financeiras que com as pessoas afetadas. Rafael suspirou, e naquele suspiro havia décadas de conflitos sem resolver. Não vou defender o que seu pai fez. Mas também não vou te castigar por isso. Isso não seria amor, seria crueldade. Marina desmoronou em seus braços, soluçando contra seu peito, enquanto ele a segurava com uma ternura que a desarmava completamente. Pensei que fosse me deixar, confessou entre lágrimas. Pensei que, quando soubesse a verdade... Que o quê? Que fugiria. Afastou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. Marina, há 10 meses me apaixonando por você. Pela mulher real, com todas as suas cicatrizes e segredos. Não por uma versão idealizada que não existe. Se você sai correndo cada vez que as coisas ficam difíceis, nunca vamos construir nada sólido. É que... me assusta tanto. Isso. Nós. O que sinto por você. A mim também me assusta, admitiu ele. Mas o medo não é razão suficiente para desistir. O medo é só um sinal de que algo importa demais para ser perdido. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Marina se permitiu ser completamente vulnerável. Contou tudo. As noites chorando de criança, as provocações na escola, os empregos que havia perdido quando alguém descobria seu sobrenome, a couraça que havia construído para proteger um coração que já não sabia como funcionar sem armadura. E Rafael escutou,
Escutou sem julgar, sem interromper, sem tentar consertar o que não podia ser consertado. Simplesmente esteve ali, oferecendo o presente mais valioso que uma pessoa pode dar a outra: presença completa e aceitação incondicional. Quando o amanhecer começou a colorir o céu de São Paulo, ambos souberam que algo havia mudado. Haviam atravessado o fogo da verdade e tinham saído não intactos, mas mais unidos, mais reais. Mas ainda restavam decisões a tomar, e a mais difícil ainda esperava sua vez. A carta da Anderson & Co. chegou uma semana depois, formalizando a oferta que Clara havia adiantado. 2 anos em Londres, formação completa, o sonho tornado realidade, servido em bandeja de prata. Marina a leu sentada na cafeteria onde tudo havia começado, na mesma mesa onde Rafael se sentava cada manhã, o aroma do café espumando, o murmúrio dos clientes, a luz da tarde filtrando pelos vidros. Tudo era tão familiar que doía. Não precisa decidir agora, havia dito Clara quando lhe entregou o envelope. Mas também não pode adiar indefinidamente. As oportunidades, como os trens, não esperam para sempre. Naquela noite, jantando com Rafael em sua cantina favorita, Marina lhe mostrou a carta. Ele a leu em silêncio, sua expressão indecifrável. Quando terminou, dobrou-a cuidadosamente e devolveu. É incrível, disse. Exatamente o que você sempre quis. Sim. Vai aceitar? A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada como uma sentença. Não sei, admitiu Marina. Há 1 ano teria dito sim sem hesitar, mas agora há outras coisas na minha vida, outras razões para ficar. Só uma dessas razões? Você é a principal. Rafael pegou suas mãos sobre a mesa, acariciando seus nós dos dedos com os polegares. Marina, me escuta bem. Não quero ser nunca uma âncora que te impeça de voar. Se essa bolsa é o que você precisa para se tornar quem deve ser, tem que aceitar. Eu estarei aqui quando voltar. E se 2 anos for tempo demais? E se a distância nos destruir? E se você não aceitar e passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido? Contrapôs ele. Acha que eu poderia viver sabendo que renunciou ao seu sonho por mim? Isso não seria amor, seria prisão. As lágrimas ameaçavam transbordar, mas Marina as conteve. É fácil dizer, é muito mais difícil fazer. Eu sei. Acredite que sei. O que Marina não sabia era que Rafael tinha seus próprios segredos, suas próprias encruzilhadas, e que uma delas estava prestes a vir à tona da maneira mais inesperada. Foi Júlia, a secretária de Rafael, que havia se tornado confidente de Marina ao longo dos meses, quem revelou sem querer uma ligação telefônica casual, uma menção de passagem sobre os documentos da venda que precisavam de assinatura. Que venda? Perguntou Marina, com o coração encolhido. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Ele não te contou. Júlia, que venda? A história emergiu em fragmentos dolorosos. Rafael havia começado o processo de vender a maior parte da Almeida Empreendimentos. Os documentos estavam há meses em preparação. Havia planos de se mudar para Florianópolis, de começar de novo, de voltar à universidade para estudar arquitetura como sempre havia sonhado. Planos que não incluíam consultá-la. O confronto foi inevitável. Quando pensava me dizer? Perguntou Marina, de pé no meio da sala dele com os braços cruzados. Quando já tivesse comprado as passagens. Quando a venda fosse irreversível? Ia te dizer esta semana, respondeu Rafael, e pela primeira vez desde que o conhecia, parecia genuinamente perdido. Queria ter tudo em ordem primeiro. Esse é o problema. A voz dela se elevou sem que pudesse evitar. Você sempre tem que ter tudo em ordem antes de me incluir. Como se eu fosse um detalhe menor que encaixar no seu grande plano. Como vamos construir uma vida juntos se você toma as decisões mais importantes sem ao menos me perguntar? Estava tentando simplificar as coisas. Apresentar uma solução, não um problema. Não preciso que me apresente soluções. Preciso que me inclua no processo, que confie em mim o suficiente para me mostrar também a bagunça, os medos, as incertezas. Ou acha que sou frágil demais para lidar com a realidade? A acusação acertou em cheio,
Rafael passou as mãos pelo cabelo num gesto de frustração. Você tem razão, admitiu. Passei tantos anos gerenciando tudo sozinho que não sei como ser parte de um nós. Mas isso não é desculpa. Deveria ter te contado desde o começo. A raiva de Marina começou a ceder, substituída por algo mais complexo. Por que Florianópolis? Porque fica longe de tudo que me lembra quem eu deveria ser. Porque tem mar. Porque minha mãe me levou lá uma vez quando criança e foi feliz de uma maneira que nunca foi em São Paulo. Fez uma pausa. E porque pensei que talvez, se as coisas entre nós funcionassem, poderíamos começar lá juntos, nós dois, do zero. A revelação a deixou sem palavras. Ele havia estado planejando um futuro que a incluía, embora da maneira errada. Rafael, eu tenho a oferta de Londres. Você está planejando ir para Florianópolis. Onde exatamente isso nos deixa? Não sei, respondeu ele com honestidade brutal. Mas sei que quero resolver isso com você, juntos, sem mais segredos nem decisões unilaterais. Naquela noite, sentados no chão de sua sala com uma garrafa de vinho entre eles, começaram a conversar de verdade. Não sobre o passado, nem sobre os medos, mas sobre o futuro. Sobre o que cada um precisava, sobre o que estavam dispostos a ceder, sobre como duas vidas separadas podiam se entrelaçar sem se perder no processo. Não encontraram todas as respostas, mas pela primeira vez procuravam juntos. E isso, decidiram ambos, era um começo. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor que parecia refletir as mudanças que se gestavam na vida de Marina. Os ipês do Ibirapuera floresciam em tons rosa. As cafeterias colocavam suas mesas nas calçadas ensolaradas e o ar levava aquele aroma de terra molhada e promessas novas que só a primavera sabe trazer. A decisão sobre Londres ainda pesava sobre ela como uma pedra no peito, mas algo havia mudado nas semanas seguintes ao confronto com Rafael. Haviam aprendido, desajeitadamente, mas com determinação, a falar dos temas difíceis, a não se esconder atrás de seus medos, a construir a ponte entre seus mundos diferentes pedra a pedra. Foi em uma dessas conversas noturnas, quando as defesas estavam baixas e a honestidade fluía com mais facilidade, que Rafael propôs algo inesperado. E se não tivéssemos que escolher? Disse sua voz suave na penumbra do quarto. E se pudéssemos ter tudo? Isso não existe, murmurou Marina contra seu ombro. A vida sempre te obriga a escolher. Talvez, mas me escuta. Sentou-se, e em seus olhos havia um brilho que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que uma ideia o consumia. Estive pensando, não vou vender toda essa empresa. Vou conservar uma parte, o suficiente para iniciar uma nova divisão. Arquitetura sustentável, design de espaços verdes. Exatamente o que você sempre quis fazer. Marina sentou também, tentando seguir o fio de seu pensamento. O que isso tem a ver com Londres? Aceita a bolsa. Vai para Londres os 2 anos. Aprende tudo o que puder aprender, faz contatos, cresce como profissional e, quando voltar... Fez uma pausa, como se as próximas palavras lhe custassem um esforço monumental. Quando voltar será minha sócia. Não minha funcionária, não minha namorada que trabalha para mim. Minha sócia igual. Vamos construir algo juntos, do zero. Rafael, isso é o que deveria ter sido desde o começo, a interrompeu. Você tem o talento e a paixão. Eu tenho os recursos e os contatos. Separados, cada um segue um sonho pela metade. Juntos, poderíamos mudar como se desenham os espaços neste país. A magnitude da proposta a avassalava. Não era apenas um plano de negócios. Era uma declaração de fé nela, neles, em um futuro que nem conseguia imaginar. E os 2 anos? O que acontece com a gente enquanto estou em Londres? Vou te ver. Você vem me ver. Temos telefones, internet, aviões. Não é ideal, mas é temporário. E no final, pegou suas mãos entre as suas. No final teremos algo real. Algo que construímos com nossas próprias regras, não com as que o mundo tentou nos impor. Marina sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos, mas desta vez não eram de dor. Você realmente acredita que podemos fazer isso funcionar? Não sei, admitiu ele, mas sei que quero tentar, com todas as minhas forças. E você?
A resposta chegou sem precisar pensar. Sim, quero tentar. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos, despedidas e novos começos. Marina aceitou formalmente a bolsa da Anderson & Co., com data de início em setembro. Rafael começou as negociações para reestruturar a empresa, conservando apenas as divisões que lhe interessavam e vendendo o resto para gestores de confiança. A reação de Rosa foi mais positiva do que Marina esperava. Sempre soube que você era especial, disse sua mãe, com os olhos brilhando enquanto a ajudava a fazer as malas. Desde que era criança, havia algo em você que o mundo não conseguia apagar, por mais que tentasse. Estou com medo, mãe. O medo é bom, respondeu Rosa, acariciando o rosto de sua filha. Significa que importa. Os que nunca têm medo são os que nunca arriscam nada importante. Diego, por sua vez, lhe deu um abraço que a surpreendeu por sua intensidade. Me enganei com ele, admitiu. Não é perfeito, mas te olha como se você fosse a única coisa que importa no mundo. E qualquer homem que se atreve a te prometer algo tão louco quanto o que te prometeu. Ou está louco ou realmente te ama. Provavelmente as duas coisas. A despedida mais difícil foi, paradoxalmente, a da cafeteria. Dona Célia fechou o local 1 hora antes do habitual para organizar uma pequena festa de despedida, com bolinhos caseiros e aquele café que havia marcado o início de tudo. Vou sentir sua falta, menina, disse a anciã, enxugando os olhos com o avental. Mas fico feliz que você voe. Este lugar sempre foi pequeno demais para você. Vou voltar, prometeu Marina. São Paulo é minha casa, sempre será. Espero que sim, porque se não voltar, juro que vou até Londres te buscar com a vassoura. A risada que compartilharam foi do tipo que só surge entre pessoas que compartilharam muito mais que um lugar de trabalho. No último dia de agosto, com as malas prontas e a passagem de avião na mão, Marina se permitiu um momento de reflexão. Estava na varanda do apartamento de Rafael, olhando o pôr do sol sobre São Paulo, tentando memorizar cada detalhe da cidade que a havia visto crescer, tropeçar e se levantar uma e outra vez. Rafael se aproximou por trás, envolvendo-a com seus braços. Pronta? Não, admitiu ela. Mas acho que isso significa que estou fazendo algo importante. Vou te ligar todos os dias. Eu sei. E vou visitar todo mês, ou mais, se puder. Eu sei. E quando você voltar? Deixou a frase no ar, carregada de promessas não ditas. Marina se virou para olhá-lo. Quando eu voltar, seremos imparáveis. O sorriso que compartilharam era o de duas pessoas que haviam aprendido, através da dor e da incerteza, que o amor verdadeiro não é perfeito. É paciente, é persistente, é corajoso. É escolher alguém uma e outra vez, mesmo quando seria mais fácil desistir. Na noite antes de sua partida, enquanto São Paulo dormia sob um manto de estrelas, Marina e Rafael fizeram planos. Não os planos vagos de apaixonados que acreditam que o amor resolve tudo, mas planos concretos, realistas, cheios de datas e objetivos e passos intermediários. Planos que reconheciam que o caminho seria difícil, mas que valia a pena percorrer. E quando o amanhecer pintou o céu de rosa e dourado, Marina soube que estava pronta. Não para um final feliz, a vida raramente oferece esses, mas para o próximo capítulo de uma história que havia começado com um café derramado e um sorriso inesperado. Londres a recebeu com chuva, como se quisesse testá-la desde o primeiro momento. Marina emergiu do metrô em South Kensington, com sua mala arrastando sobre o pavimento molhado, procurando o endereço da residência onde viveria os próximos 2 anos. A cidade era exatamente o que havia imaginado e absolutamente diferente ao mesmo tempo. Os prédios de tijolos vermelhos se erguiam contra um céu perpetuamente cinza. Os parques escondiam cantos de uma beleza inesperada, e o ritmo de vida era mais frenético e mais contido que o de São Paulo, como se a energia de milhões de pessoas tivesse sido comprimida numa panela de pressão. Os primeiros meses foram brutais. O programa da Anderson & Co. não perdoava erros nem concedia descansos. As aulas começavam às 7 da manhã e os projetos se estendiam até a meia-noite.
Marina descobriu que seu português melodioso e seu sotaque estrangeiro às vezes a marcavam como outra, mas também aprendeu que o talento era um idioma universal que todos entendiam. Seu primeiro projeto importante foi o redesenho do jardim interior de um hospital pediátrico. Clara, que continuava em contato regular, a guiou através de videoconferências noturnas. Não desenhe para impressionar seus professores, lhe disse. Desenhe para as crianças que passarão horas olhando por essas janelas, para as mães que precisam de um momento de paz, para os médicos que precisam lembrar que há beleza no mundo. Marina mergulhou no projeto com uma intensidade que assustou seus colegas. Visitou o hospital, falou com pacientes e funcionários, estudou como a luz mudava ao longo do dia. E quando apresentou seu design, um jardim dos sentidos com plantas aromáticas, texturas variadas e cores que mudavam com as estações, os professores ficaram em silêncio durante um momento que lhe pareceu eterno. Isso, disse finalmente o diretor do programa, um homem de cabelo grisalho que raramente elogiava alguém, é exatamente o que significa arquitetura com alma. As ligações com Rafael se converteram na âncora de sua sanidade. Todas as noites, não importava quão tarde fosse, encontravam um momento para conversar. Às vezes eram conversas longas e profundas sobre seus dias, seus medos, suas pequenas vitórias. Outras vezes eram simplesmente silêncios compartilhados, a presença do outro na linha suficiente para se sentir menos sozinha. Sinto sua falta, lhe disse ele uma noite, e sua voz soava tão próxima que podia imaginar sua respiração em seu ouvido. Mais do que achava possível. Eu também. Mas cada dia que passa é um dia mais perto de voltar. Está aprendendo? Mais do que posso processar. É como se tivesse vivido toda a minha vida vendo o mundo em preto e branco, e agora alguém tivesse ligado as cores. Isso soa perfeito. É. E o terrível é que também é exaustivo. Às vezes me pergunto se sou boa o suficiente para estar aqui. Você é... A voz de Rafael não deixava espaço para dúvidas. É mais que suficiente. O fato de questionar seu valor só demonstra que nunca se conforma, que sempre aspira a mais. Isso não é fraqueza, Marina. É a marca dos grandes. As viagens dele a Londres se converteram em oásis de felicidade no meio do deserto de trabalho e solidão. Exploravam a cidade juntos, descobrindo cantos que nenhum conhecia. Mercados escondidos no East End, livrarias de segunda mão em Notting Hill, aquele banco do Parque de St. James onde uma vez sentaram para comer sanduíches sob a chuva, rindo como adolescentes. Em uma dessas viagens, Rafael contou que a nova divisão da empresa estava tomando forma. Conseguimos nosso primeiro cliente importante, disse, com um brilho de orgulho nos olhos. Um complexo de escritórios no Rio de Janeiro, que querem converter em referência de sustentabilidade. E tenho guardado o projeto de design de exteriores para você. Para mim, para quando voltar, será sua primeira encomenda oficial como sócia. A palavra sócia soava diferente agora, carregada de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Rafael, você tem certeza de que é isso que quer? Não só a empresa, mas... Isso. Nós. Esta vida complicada que escolhemos. Ele a olhou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Nunca estive mais certo de nada na minha vida. Estes meses separados me demonstraram algo. Posso viver sem muitas coisas, sem o dinheiro, sem o status, sem as comodidades. Mas não posso viver sem você. Não quero. Eu também não, sussurrou ela, e as palavras levavam o peso de uma verdade que já não podia ignorar. Naquela noite, no pequeno quarto de sua residência, com vista para um parque londrino, tomaram uma decisão que mudaria tudo. Quando Marina retornasse ao Brasil, não seria só para ser sócia de um negócio. Seria para construir uma vida real, sem mais despedidas de aeroporto, nem calendários marcando os dias até o próximo reencontro. A espera já tinha data de validade, e o futuro, pela primeira vez, parecia brilhante. O avião pousou no aeroporto de Guarulhos numa sexta de junho, quase exatamente 2 anos depois de Marina ter partido para Londres. Mas a mulher que desceu pela passarela mal se parecia com a que havia subido.
Não era só o corte de cabelo mais sofisticado ou a roupa com melhor caimento. Era algo na forma de andar, na maneira de sustentar o olhar, na segurança que irradiava como uma aura invisível. Marina havia partido sendo uma sonhadora com talento. Retornava sendo uma profissional respeitada, com projetos em 3 países e um nome que começava a soar nos círculos de arquitetura sustentável. Rafael a esperava na zona de desembarque, como havia prometido, mas quando seus olhos se encontraram através da multidão, ambos sentiram que algo havia mudado e, ao mesmo tempo, permanecia exatamente igual. Você voltou, disse ele com a voz ligeiramente rouca. Voltei, confirmou ela, deixando cair a mala para poder abraçá-lo como era devido. O abraço durou mais do que era apropriado em um lugar público, mas a nenhum importou. 2 anos de videochamadas e visitas esporádicas não podiam substituir isto. A solidez de seu corpo contra o dela, o aroma familiar de seu perfume, a sensação de estar finalmente em casa. Senti sua falta, murmurou ele contra seu cabelo. E eu a sua. Mais do que as palavras podem dizer. O caminho do aeroporto foi um torrente de conversa e risadas, colocando-se em dia com todos os detalhes que as ligações noturnas nunca podiam capturar. São Paulo se desdobrava do outro lado das janelas do carro, familiar e nova ao mesmo tempo, e Marina sentiu que seu coração se expandia de alegria. Mas não foram ao apartamento de Rafael, nem ao apartamento em Sapopemba, onde ainda vivia sua mãe. Em vez disso, ele tomou um desvio inesperado. Para onde vamos? Ver algo, respondeu ele, com aquele sorriso misterioso que ela havia aprendido a amar e a temer em partes iguais. O algo acabou sendo um prédio de pedra antiga no bairro da Vila Madalena, com sacadas de ferro forjado e um portal que prometia histórias. Rafael a guiou escadas acima até o 3º andar, onde uma porta de madeira escura esperava com uma chave nova na fechadura. O que é isso? Abre. O espaço que se revelou atrás da porta a deixou sem palavras. Era um loft luminoso, com tetos altos de vigas expostas e janelas que davam para um terraço interno repleto de plantas. Em um canto, uma mesa de arquiteto esperava com todos os instrumentos que ela poderia precisar. Em outro, prateleiras vazias esperavam ser preenchidas com os cadernos de design que haviam viajado com ela, de país em país. Mas o que mais a impactou foi o que havia no centro do espaço. Um modelo em escala do projeto do Rio de Janeiro, com uma placa pequena que dizia Santos em Almeida Design Sustentável. É nosso escritório, completou Rafael. Bem, será seu escritório. O meu está no andar de baixo. Mas pensei que você gostaria de ter seu próprio espaço, seu próprio escritório onde criar, sem que eu esteja olhando por cima do seu ombro a cada 5 minutos. Santos em Almeida? Insisti que seu sobrenome fosse primeiro. Você é o talento, eu só sou o capital. Seu tom era leve, mas seus olhos brilhavam com algo mais profundo. O que você acha? Marina percorreu o espaço tocando as paredes, se debruçando no terraço, imaginando o futuro que aquelas paredes conteriam. Acho, disse finalmente, virando-se para ele, que você pensou em tudo, exceto em uma coisa. Em quê? Em me perguntar se quero compartilhar minha vida profissional com você além da pessoal. O rosto de Rafael se ensombreceu por um momento de dúvida. Não quer? Claro que quero. Idiota! Aproximou-se dele pegando seu rosto entre suas mãos. Mas quero que me pergunte. Quero que paremos de assumir e comecemos a pedir. Rafael sorriu, e foi o sorriso de um homem que finalmente entende. Marina Santos, quer ser minha sócia? Nos negócios, na vida, em tudo que vier depois? Sim, respondeu ela. 1000 vezes sim. A celebração que se seguiu incluiu champanhe roubado de um restaurante próximo, ligações emocionadas para Rosa e Diego, e uma primeira noite no que seria seu novo lar profissional, dormindo em sacos de dormir sobre o piso de madeira. Mas a verdadeira celebração veio depois, em uma festa improvisada na cafeteria de Dona Célia, que agora, graças ao investimento silencioso de Rafael, havia sido reformada, mas continuava mantendo sua essência,
onde todos que haviam sido parte de sua história se reuniram para brindar pelo futuro. Rosa chorou, claro. Diego abraçou Rafael com um calor que teria sido impensável 2 anos atrás. Clara, que havia viajado de Brasília especialmente para a ocasião, levantou sua taça pela aluna que me superou a tempo. E no meio de toda a agitação, Marina se viu olhando Rafael do outro lado da sala, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que a deixou sem fôlego. "No que está pensando?" perguntou ele, aproximando-se quando a pegou observando-o. "Em que há 3 anos derramei café sobre um desconhecido, e meu maior medo era perder meu emprego. E agora? Agora tenho tanto a perder que às vezes me apavora, mas também tenho tanto a ganhar que o medo já não me paralisa." Rafael beijou sua testa com ternura. "Isso, meu amor, é o que significa crescer." 5 anos depois, o jardim do terraço do prédio da Santos em Almeida era considerado um dos espaços verdes mais inovadores de São Paulo. Revistas de arquitetura de todo o mundo haviam publicado artigos sobre ele, destacando como um design inteligente podia transformar um espaço urbano em um oásis de biodiversidade. Marina o observava agora da janela de seu escritório, onde as plantas que ela mesma havia escolhido floresciam em uma explosão de cores que mudavam a cada estação. Na primavera, os ipês miniaturizados se cobriam de flores rosas. No verão, as lavandas perfumavam o ar. No outono, as folhas das jabuticabeiras se tornavam douradas. E no inverno, os arbustos de azaleias adicionavam toques de vermelho à paleta verde. Era um jardim que contava uma história, como todos os que ela desenhava. A história de uma menina que havia aprendido a amar a terra na horta de sua avó. A história de uma jovem que havia sonhado em criar beleza, mesmo quando a vida parecia empenhada em negá-la. A história de uma mulher que havia descoberto que os sonhos, quando regados com trabalho e paciência, florescem em formas que superam a imaginação. "Pronta?" A voz de Rafael interrompeu seus pensamentos. Estava na porta de seu escritório, impecável com seu terno de linho claro, mas com aquele sorriso ligeiramente torto que continuava fazendo seu coração saltar depois de tanto tempo juntos. "Me dá 1 minuto." Marina se virou para sua mesa, onde uma fotografia emoldurada mostrava o momento exato em que havia ganho o Prêmio Nacional de Arquitetura Sustentável, 2 anos atrás. Ao lado, outra foto mais recente. Ela e Rafael, no dia de seu casamento civil, naquele mesmo jardim do terraço, rodeados das pessoas que mais amavam. O casamento havia sido pequeno, íntimo, exatamente o que ambos haviam desejado. Rosa havia chorado durante toda a cerimônia, enquanto Diego, agora pai de gêmeas, tentava disfarçar suas próprias lágrimas. Clara havia sido a madrinha, e seu Antônio, que havia sobrevivido ao fechamento de sua floricultura para se tornar consultor da Santos em Almeida, havia pronunciado um discurso que havia feito rir e chorar todos os presentes. "O pessoal está esperando", insistiu Rafael, aproximando-se para envolvê-la com seus braços. "Eu sei, só estava lembrando." "Lembrando do quê?" "Do dia que derramei café sobre você." Marina se apoiou contra seu peito, sentindo seu coração bater contra suas costas. "Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso começou com um acidente." "Não foi um acidente", murmurou ele contra seu cabelo. "Foi o destino corrigindo um erro. 2 pessoas que deviam se encontrar e que a vida havia mantido separadas tempo demais. Que romântico você ficou com os anos. Culpa sua. Você me contagiou." Riram juntos, como haviam aprendido a fazer ao longo dos anos, encontrando humor até nos momentos mais tensos. Porque se algo haviam descoberto, era que a risada compartilhada era o melhor antídoto contra as dificuldades da vida. E dificuldades haviam tido. A crise econômica de 2 anos atrás, que havia ameaçado afundar a empresa. Os problemas de saúde de Rosa, que haviam requerido meses de cuidados e preocupação. As brigas, porque havia tido fortes e dolorosas, sobre decisões profissionais e pessoais. Nenhuma relação, por mais amor que a sustentasse, estava livre de tempestades. Mas haviam aprendido a navegar essas tempestades juntos, a pedir ajuda quando precisavam,
a admitir erros sem que o orgulho se interpusesse, a se escolherem um ao outro, dia após dia, mesmo quando teria sido mais fácil desistir. Mamãe pergunta se vamos chegar a tempo para a feijoada, disse Marina, olhando seu celular. Diz que fez o suficiente para alimentar um exército. Quantas pessoas ela convidou desta vez? Perdi a conta. Acho que converteu nossas visitas de domingo em um evento do bairro. Rafael sorriu. Sua relação com Rosa havia evoluído da desconfiança inicial a um carinho genuíno que surpreendia a ambos. A mulher que uma vez o havia olhado com suspeita, agora o chamava de filho, sem rastro de ironia, e ele havia aprendido a apreciar sua força, seu humor ácido e sua lealdade feroz aos seus. Devíamos ir, disse ele. Mas antes, tem algo que quero te dar. Do bolso interno de sua jaqueta, tirou uma pequena caixa de veludo que fez o coração de Marina parar por um momento. Já somos casados, brincou embora sua voz tremesse ligeiramente. Não é um pouco tarde para a aliança? Não é uma aliança. Dentro da caixa havia um chaveiro. Um simples chaveiro de prata em forma de semente, do qual pendiam duas chaves desconhecidas. O que é isso? As chaves de uma casa, respondeu Rafael. Bem, mais ou menos de um terreno com uma ruína em cima, nos arredores de Campos do Jordão. Seus olhos brilhavam com aquela mistura de nervosismo e esperança que ela havia aprendido a reconhecer. Pensei que poderíamos projetá-la juntos. Nossa primeira casa de verdade, não um apartamento herdado ou um espaço de trabalho reconvertido. Algo que seja só nosso, desde os alicerces até o jardim. Marina olhou o chaveiro, depois ele, depois outra vez o chaveiro. As lágrimas que se acumulavam em seus olhos não eram de tristeza. E o jardim? Isso é com você. Vi os planos que você tem rabiscado quando acha que não estou olhando. As jabuticabeiras, a horta, aquela pérgola coberta de jasmim que você sempre quis. Você tem me espionado. Tenho te amado, que é a mesma coisa, mas sou a melhor. Marina o beijou então, um beijo longo e profundo que continha tudo o que as palavras não podiam expressar. Gratidão, amor, esperança, a promessa de 1000 manhãs por vir. Isso é um sim? Perguntou ele quando finalmente se separaram. É um sim rotundo e absoluto. Saíram do prédio de mãos dadas, caminhando pelas ruas de São Paulo até o carro que os levaria a Sapopemba. O sol da tarde banhava a cidade em tons dourados, e o ar cheirava a primavera e a possibilidades. Passaram em frente à cafeteria de Dona Célia, que agora era administrada por sua sobrinha, embora a anciã continuasse aparecendo todas as manhãs para criticar como faziam os bolinhos. E Marina parou um momento, olhando o interior através do vidro. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Perguntou. O quê? Que começou aqui. Neste lugar pequeno e comum, com um café derramado e um desconhecido que sorriu quando deveria ter ficado bravo. Virou-se para ele apertando sua mão. Se você tivesse gritado naquele dia, se tivesse reagido como qualquer pessoa normal teria reagido, nada disso existiria. Se te serve de consolo, estive a ponto de gritar. A camisa era caríssima. E por que não gritou? Rafael pensou um momento, como se procurasse a resposta em algum canto de sua memória. Porque você me olhou com aqueles olhos enormes cheios de terror, e algo dentro de mim se derreteu. Não tem outra palavra. Em um segundo, a camisa deixou de importar. O dinheiro deixou de importar. Só existia você e a necessidade absurda de fazer você se sentir melhor. Amor à primeira vista. Ou loucura temporária. O resultado é o mesmo. Riram de novo aquela risada cúmplice que era só deles, que continha anos de história compartilhada e anos mais por escrever. O carro os esperava no final da rua, mas nenhum dos dois tinha pressa em chegar. Caminharam devagar, aproveitando o passeio, deixando que a cidade que os havia unido lhes contasse seus segredos mais uma vez. Porque isso é o que fazem os que amam de verdade. Caminham juntos, sem importar a velocidade. Param para olhar os pequenos milagres que outros deixam passar. Constroem jardins em terraços e sonhos em terrenos baldios. E quando a vida derrama café sobre seus melhores planos, sorriem e pedem outra xícara.
No final da rua, Marina parou uma última vez. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com os mesmos tons alaranjados e púrpuras daquela manhã de outubro, tantos anos atrás. Eu te amo, disse com a mesma simplicidade com que teria dito que fazia bom tempo. E eu a você, respondeu ele. Hoje, amanhã, e todos os dias que vierem depois. Não era um final, porque as histórias de amor verdadeiro não têm finais. São sementes que se plantam, se regam com paciência, se cuidam com dedicação, e florescem uma e outra vez em formas que nunca podemos prever, mas sempre podemos celebrar. E enquanto o último raio de sol desaparecia atrás dos prédios de São Paulo, Marina Santos e Rafael Almeida continuaram seu caminho de mãos dadas, rumo ao próximo capítulo de uma vida que nenhum dos dois teria podido imaginar, mas que ambos haviam escolhido construir juntos.